Gravação. Bom dia, professor Gabriel, de novo. Bom dia. Muito obrigada por participar mais uma vez desse momento, né? A minha gravação deu errada. A gente vai fazer de novo. Então, esse é um processo que faz parte do meu probatório, né? É um momento de observação de sala de aula, planejamento, observação e feedback. Então, conforme nós havíamos conversado durante o nosso planejamento, né? Eu havia mostrado para vocês alguns resultados, né, das plataformas ali que a gente precisou tirar, né? Oh, meu Deus, nossa, eu quero colocar o cronômetro aqui. Que a gente precisou tirar os resultados, né, para analisar logo após o conselho. Por quê? Durante o conselho de classe foi identificado, né, que o nono ano A era a turma com maior índice de nota abaixo na média, né, entre os 6 e os 7, numa turma onde eu tenho 30 alunos, 25 alunos estavam com a média entre 6 e 6,5. Então, a gente analisou e pensou, onde está o gargalo? O que está acontecendo que essa turma não consegue avançar, pensando no componente curricular, né, de recomposição da aprendizagem. Então, mediante essa análise, né, que você pode acompanhar, aqui são os alunos, aqui é a quantidade de notas abaixo da média, né? Na média, o adequado, que seria entre o 7 e o 9, e o avançado, que seria acima do 9. Então, nessa turma, nós temos apenas um aluno que está aqui no avançado, que é a Geisa, né, que a gente já espera dela, né? E nós temos também a Laura, que também está no avançado, e vou pegar aqui que a gente consegue ver com mais clareza, né? Então, assim, no avançado eu tenho a Geisa, o Jeremy, e a Lara a Laura está um pouquinho abaixo, né? Uhum. E aí, quando a gente faz análise dos outros componentes curriculares, matemática, educação financeira, a gente percebe que recomposição está muito abaixo. Então, esse é o momento do planejamento, igual nós sentamos, né, e planejamos, e E aí é o momento onde a gente sentou, né, olhou ali os descritores de menor acerto, reorganizamos o planejamento. Durante o planejamento, nós pensamos, né, em um plano de ação ali para poder sanar esse gargalo, né? E aí eu fui assistir a sua aula. E eu fiquei bem feliz, porque durante a sua aula o senhor trabalhou, né? Um dos descritores de menor acerto, que eram gráficos. E eu queria que você falasse para mim um pouquinho, né? Como que foi refazer essa rota, né? E retornar aqui para um conteúdo onde vocês já haviam passado por ele, né? Então, eu infelizmente tive que cancelar um pouco a área da geometria que a gente estava e entramos daí na estatística, já que era um ponto fraco. Na hora de montar meu planejamento, eu tive que pensar em algo que seria mais atrativo, que prendesse a atenção deles, e pegar e explicar de uma forma mais clara e lúcida para eles. Então, por exemplo, que nem o primeiro gráfico, que era o de colunas e os de retângulos, os de barras. Aplicar exemplos para eles, para entender, o de coluna, ele é melhor quando você tem nomes pequenos, o de barras, quando você tem nomes mais compridos, mostrar que, tipo, a diferença de um outro é que você toma e o espacinho para o nome que você pode aumentar de acordo com qual você pegar. Aí, entre os outros, como o de pizza, coloquei uma temática que eles gostam, que é animes, ou aquele de segmentos, que é basicamente você acompanhar a evolução, um progresso de algo, e coloquei em relação a algo mais atrativo para eles, engraçado. A paciência do professor e o tempo de aula, o gráfico caindo. Então, acho que o principal foco dessa aula, que eu tive que pensar, além de trabalhar o que eles estão precisando reforçar, seria como prender a atenção deles e tornar mais lúdico, mais atrativo, para permanecer o foco ali, em mim e no conteúdo. O que eu pude perceber, professor, foi uma interação maior, principalmente daqueles alunos que não participam da aula, são alunos assim com bastante dificuldade de aprendizagem e assim bastante desinteressados, né?
Eu captei aqui a imagem da foto de um caderno de uma aluna, né? Onde eu fiquei encantada com o processo com que ela desenvolveu as atividades que você havia passado de uma forma onde ficou intuitivo para ela. Ficou muito bacana. Uma coisa que eu achei muito legal da sua parte foi vincular esse conteúdo que nós havíamos identificado, né, lá nas plataformas, tanto no BI quanto no LRCO, né, conteúdos que estavam muito abaixo, né, um descritor que estava assim com um rendimento bem abaixo do desejável, e você conseguiu colocar em prática essa atividade quando você traz junto com todo esse conteúdo teórico uma atividade prática no computador usando as redes, né, que é muito importante. Os recursos digitais, eles estão aí para nos auxiliar. Então, assim, do meu ponto de vista, a sua aula atendeu desde o início do planejamento, onde nós sentamos ali, identificamos os descritores de menor acerto, até o momento onde você vai para a sala de aula, trabalha toda a parte teórica e você envolve, né, coisas do dia a dia deles que chamam a atenção, e traz, vinculado a isso, você traz uma atividade prática para eles fazerem em sala. Isso tudo no decorrer de 2 aulas. Eu achei, assim, fantástico. Eu quero te dar parabéns por toda essa estratégia que você usou, a forma como que você fez o planejamento, e como você é o docente 2, né? E o docente 1 estava de atestado. Eu acho que a forma como que você conduziu foi muito assertiva. No nosso momento de estudo e planejamento, nós conversamos um pouquinho sobre o que a gente poderia fazer, né? E aí eu trouxe algumas sugestões para vocês de atividades que a gente conseguiria prender essa turma. Por quê? Por se tratar de uma turma que é bastante indisciplinada, uma turma que tem dificuldade, né, em manter o foco, né? Eu pensei em algumas ações que nós poderíamos estar realizando com eles. Então, assim, dentre essas ações, para que a gente consiga ter um engajamento maior dessa turma no decorrer aí, né, do trimestre, consiga sanar os conteúdos que ficaram, né, pendentes do primeiro trimestre, eu pensei em um contrato diário, né? Seria a gente criar um mini formulário, eu até tentei criar, mas não consegui, aonde a gente vai ter lá 3 colunas com 6 itens, né? E a cada aula, a cada 15 minutos, cada, sei lá, 20 minutos de aula, aquele aluno que você sabe que dispersa mais, ele vai receber, você vai lá e vai dar um tique para ele. Ó, beleza, você conseguiu focar nesses 15 minutos. E assim a gente vai seguir, como são 2 aulas consecutivas, eu acho que dá um retorno legal. E ao final, quando esse aluno preencher a cartelinha, ele vai receber um brinde, um prêmio, né? Que seja uma mensagem para a mãe, que eu já fiz isso ano passado, né? Eu falava, se você conseguir durante a semana toda, no final, na sexta-feira, eu vou encaminhar uma mensagem para sua mãe, dando parabéns para ela pelo seu rendimento. Então, isso ano passado funcionou bem. Eu acho que esse ano a gente podia aplicar isso também. Pensar naqueles alunos que aqueles que dão mais trabalho para a gente, vou dar um exemplo, o Gabriel, o Cauã Henrique da sala, né? De repente, trazer ele como um apoio para a sala para algumas coisas. Ah, apagar o quadro. Ah, vai pegar alguma coisa com a pedagoga para mim. Ah, eu vi que você conseguiu entregar isso aqui. Vou pedir para você ajudar aquele aluno com isso. Eu acho que, de repente, dar esses cargos de mais, não é poder, né? De ajuda. Também. Eu acho que é o jeito da gente trazer eles. E a equipe aqui, quanto equipe, o que eu vou fazer? Eu vou sempre fazer uma busca diária para as aulas de recomposição. O aluno não chegou aqui para a aula de recomposição, já vou ligar para a mãe, já vou pedir para ele vir, por quê? Ele precisa estar aqui nas aulas de recomposição, que as aulas de recomposição é o que vai fazer mais diferença no decorrer desse trimestre com os conteúdos que precisam ser apropriados, né? Você pensa assim, alguma outra coisa que a gente também pudesse fazer para ajudar? O que você me diz? No momento, eu estou colocando atividades todo finalzinho de aula nos quizzes. Talvez, tipo, sempre, se possível, relatar assim, os pais foram deixar a atividade e tudo mais. Aí, quando for chegando pertinho do prazo, eu aviso, olha, tal aluno não fez. Aí dá uma mensagem encaminhada para o pai para que façam. Acho que seria uma boa para deixar os pais também ativos nesse papel, para já ficar sempre em cima do filho cobrando, olha, tem atividade, o professor deixou. Porque não basta só ensinar em sala, porque uma coisa que eu digo como professor, como acadêmico, como alguém que ainda é estudante, sempre quer continuar sendo, sempre aprendendo, né? Você não só aprende na instituição de ensino, o que realmente faz você aprender é praticar em casa. Aqui você vem para pegar as informações e você coloca para trabalhar fora daqui, para reforçar. Professor, isso é bem importante. Eu acho que essa parceria, trazer responsabilidade para os pais, eu acho que é
fundamental e deixar, ele fala assim, não é nem trazer tanta responsabilidade, é deixar os pais cientes do que está acontecendo na escola referente àquele, principalmente aquele componente curricular. Então, eu me proponho a fazer isso sim, tá? Eu acho que essa parceria entre escola e família ela é muito importante e traz, sim, um resultado bastante positivo para a gente. Tá bem? Professor, em relação ao nosso feedback, eu quero dizer para você, eu até trouxe aqui uma frase, que é do Paulo Freire, né? A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo em comunicação e colaboração. O diálogo autêntico é o reconhecimento do outro e o reconhecimento de si no outro. É decisão de compromisso de colaboração na construção de uma educação humanizada. O que eu penso? O diálogo entre equipe gestora, pedagoga, professor, família e aluno, ele precisa existir. Então, esses momentos de acompanhamento de hora de atividade que nós fazemos juntos, de planejamento e principalmente do feedback, eu acho que ele é muito importante e a gente precisa ter transparência, né? Transparência no nosso trabalho, intencionalidade. Eu gostei muito da forma como você começou a sua aula. Qual que é o seu objetivo naquele dia? Que eles saíssem de lá apropriados dos gráficos. E eu tenho certeza que eles não vão esquecer, porque eu não esqueci. Então, eu quero agradecer, te dar parabéns pelo seu trabalho, Gabriel. É muito bom tê-lo com a gente aqui. Eu falo que é um presente que a nossa escola ganhou. E dizer para você que você está no caminho certo. Sucesso, com certeza. E eu quero te dar uma caneta, que eu comprei umas canetas bem especial. Essas canetas aqui são maravilhosas para escrever. E eu falo que caneta nunca é demais, né? Não, nunca é demais. Então, muito, muito obrigada mesmo. Conte comigo sempre. Eu acho que essa parceria tem que existir. Tá bem? Okay, Obrigada, Gabriel. Deixa eu só parar a nossa gravação aqui. Ai, meu Deus do céu, Gabriel, que medo de parar. Agora eu vou aqui parar, né? Parar. Tava gravando lá, tudo certinho, né? Parar a gravação. Parar de gravar será essa salva. reunião, a gravação será salva. Parar de gravar.